Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual momento que vocês vão ver esse vídeo, mas eu vou falar um pouco sobre uma doença que eu tive e que eu acho muito importante estar alertando as pessoas sobre isso, porque hoje você vê muita parte de comunicação em câncer, coisas mais preventivas. E isso que eu tive é uma ação que tem que ser de um diagnóstico rápido e o tratamento tem que ser rápido. Então, hoje faz 45 dias que eu fiz a cirurgia, ainda estou debilitado, eu estou com sutura aqui, costurado, que eu fiz uma nova cirurgia agora há uma semana. Então, hoje é dia 29 do 9, né? Então, eu fiz essa cirurgia no 14/8, à noite. Então, a gente está falando um pouco da síndrome de Fournier, ou fascite necrosante, que também falam, que é uma bactéria onde ela é muito agressiva e ela é muito rápida. Tanto que o médico falou para mim que se eu tivesse mais 2 ou 3 dias para ter ido para o hospital, poderia ter sido óbito. Então, é uma doença grave, um negócio que tem que tomar ação rápida e que eu acho de suma importância todos estarem cientes e procurarem se informar, se entender também e não ter vergonha de se expor. A fascite necrosante, ou a síndrome de Fournier, ela se manifesta muito nas regiões mais úmidas, secas, nas peles mais moles, que é o que? Na genitália, no saco escrotal, no ânus, na nádegas, na virilha, na coxa, ali naquela parte mais sensível, perto da coxa, tanto no pênis quanto no saco escrotal mesmo. No meu caso, aconteceu no saco escrotal. O médico falou que seria, digamos assim, se fosse para ele apostar dinheiro, apostaria em azar comigo, pelo meu que eu não tenho diabetes, não sou cadeirante, não tenho nada de doença grave que acabe acelerando a esse tipo de doença, né? Então ele falou se fosse para apostar dinheiro, ele diria azar. Eu já tenho um outro cenário disso. Para mim eu vejo que foi sorte. Sorte do quê? De eu me conhecer, eu saber das minhas limitações, não ter vergonha de expor meu corpo, de pedir ajuda e ir atrás dessas coisas. Porque ele se manifestou como se fosse um grãozinho de milho, um tamanho de uma ervilha mais ou menos, na região do saco. E bem embaixo, onde difícil de você visualizar, né? E bem onde coincidentemente ficava a costura da cueca. Então ficava aquele incômodo, mas achava, até no princípio achava que era um pelo encravado. Como surge isso? Não sabemos exatamente o como pode surgir. Pode surgir de uma água contaminada, de um bicho que passou em alguma coisa, uma picada, algo assim. Então a gente não sabe. Eu tenho uma leve desconfiança que pode ter sido uma gilete que no depilar ou até no corte de cabelo, e como essa bactéria infiltra e ela se aloca nessas outras regiões, pode qualquer ferimento vir a ir para essa região. Então fiquem atentos, olhem, percebam se tem alguma coisa diferente, alguma coisa sangrando, uma coisinha mínima que for. Tenha febre, eu tive uma febre de 39 graus, procure auxílio, vai atrás. Se não forem fazer o exame, peçam uma tomografia, questionem, falem dessa síndrome, questionem o médico para ver se não é essa síndrome, para ter esse descarte. Porque eu identifiquei isso na terça, como o tamanho de um grãozinho de ervilha ou de milho, nesse tamanho, na terça noite que eu identifiquei isso. E foi na quarta-feira à noite, quando eu fui tomar banho novamente, eu já notei que já estava alto, já estava grande, um volume maior. Na quinta-feira de manhã que eu fui para o pronto atendimento. Ainda nem quis ir para o pronto atendimento, por pensando,
Ah, vou ficar lá 13, 14 horas e vou só tomar um remédio e vou mandar para casa. Não, deveria já ter ido até na quarta-feira mesmo. Ou até na terça que eu identifiquei aquilo. Hoje, se eu tivesse com a minha mentalidade, no momento que eu identifiquei aquele como se fosse aquele pequeno abscesso, eu já teria ido na hora. Então, procurem questionar os médicos, verem para eles buscarem essa informação e ver se não é. O que me aconteceu? Isso, eu fiz a tomografia na quinta-feira de manhã, estava com um volume já de 25 centímetros cúbicos, o tamanho dessa lesão, aonde já estava como se fosse um outro testículo e pegando assim na lateral, perto da virilha, assim, eu já sentindo como se fosse um grosseirão de pele, assim, sabe? Então, já vi que não era uma coisa normal. Então, fui correndo atrás, não tive vergonha de mostrar para minha esposa, olha, aqui dá uma olhada aqui para ver. Então, se não tem esposa, peça para um amigo, para alguém de confiança, ou simplesmente vão no médico e vão. Porque no momento que eu fui no pronto atendimento, já não me deixaram sair. Conseguiram, olharam, viram que era um negócio mais grave e fui direto para a cirurgia. Né? Que nem eles falaram, né? Ou você vai para a cirurgia ou você vai para o antibiótico, mas daqui hoje você não sai. Porque a nossa desconfiança é mais ou menos dessa síndrome de Fournier. Então fui para a cirurgia. O que aconteceu nessa cirurgia? Foi retirado metade da bolsa escrotal e raspado assim, eles falam desfilado, né? Até o momento onde vai ter os vasos sanguíneos. Então eu fiquei com testículos à mostra, fiquei solto, não, graças a Deus não me pegou nenhum órgão, foi só a pele mesmo e um pouco de carne ali, né? Então eu não tive nada além disso, tanto que eu fiz a cirurgia e já fui direto para o quarto, não cheguei para UTI. E eu comecei a ver muitos relatos de pessoas que foram para UTI e a gravidade é muito alta. E essa síndrome, ela dá mais comum em homens. Não que as mulheres estejam isentas, tem muitos casos de mulheres, até de crianças. Então, fiquem sempre de olho, olhem, se observem, questionem um médico, se vocês forem um médico com essa dúvida, para ver se não tem uma gravidade forte. Então, tipo, hoje eu estou com 45 dias, eu peguei alta do hospital com 41 dias, estou suturado ainda, vou tirar os pontos, fiz sábado, são 21 dias, para lá pelo dia 11 do 10 que eu vou tirar os pontos. E ainda estou limitado em questões mais dos pontos. Graças a Deus, ainda como foi leve, ainda conseguiu sem precisar fazer um enxerto ou sem precisar fazer um retalho, como eles falam, de cortar um outro pedaço e repuxar. Então ainda conseguiu esticar a pele e ainda suturar. Só que como está bem esticado, eu tenho que ter limitações bem lentas para evitar romper esses pontos e eu ter que passar por um novo procedimento. Então, não quis alertar familiares, não quis alertar amigos, até nem fiz questão também muito de alertar, porque o que é de suma importância também, além do tratamento médico, o seu psicológico, como homem, né? Os homens têm o medo da virilidade, todas essas coisas, é um negócio que pega, mas o pensamento positivo. Eu, desde o momento que eu entrei para a sala de cirurgia até o momento que eu saí da sala de cirurgia, sempre com pensamento positivo, brincando, dando risada daquela situação. Sei que é uma situação não é fácil, mas o que? Eu estava brigando com o meu psicológico também. Eu estava revertendo para uma positividade. Então, não adiantava eu ficar me lamentando, eu ficar procurando justificativas do que seria aquela razão. Não. O intuito melhor era se tratar. Então, brincava, falava, o pessoal vinha para mim, falava que eu estava sem saco para brincadeira, e assim ia, e eu falava assim, tô meio sem saco, e assim ia. Por quê? Porque eu brincava, e isso é um meio de eu me comportar melhor.
Por que eu não informei muitos familiares, não coloquei? Por vergonha? Não. Não foi em nenhum momento vergonha. Mas você ficar tocando no assunto toda hora, você não sabe a receptividade da outra pessoa. Pode ser que a outra pessoa fique, ai, coitado, ai, não sei o quê. Não, eu não quero isso. Eu quero o quê? Pensamento positivo, eu quero ter alegria, eu quero ter as coisas para o quê? Para superar. Tanto que minha recuperação foi até acelerada. Lógico, teve todo o tratamento médico, tratamento de hiperbárica que eu fiz, um curativo a vácuo, que eu fiz quatro curativos, que ficava 5 dias cada um. Então só aí já são 20 dias de internamento com esse curativo, né? Então brincava com todo mundo, aceitava e tornava o ambiente leve para o quê? Para ter a melhor cura possível, tanto física, quanto espiritual, quanto psicológica, quanto da região mesmo, que pegou e tem essa delicada tratativa, né? Então, o pessoal que me tratou lá no hospital, todos uma melhor tratativa que teve, brincavam comigo, me tratavam bem, todos, sem exceção, eu não vou citar nomes aqui, porque senão eu vou ser injusto com outras pessoas. Então, teve todas as pessoas que me ajudaram e me fizeram superar todos esses desafios, né? Então, tem essa tratativa. Minha esposa também, que me deu muita força, me ajudou bastante, né? Até ela estava triste que estava desempregada, alguma coisa assim, mas acho que foi sorte dela estar desempregada, porque ela poderia estar lá sempre que eu precisava, ela estava presente, estava sempre me auxiliando. Então, eu gostaria de trazer esse relato. Eu vou procurar fazer uma palestra sobre isso, com fotos. Eu tenho fotos de todos os passos a passo que ficou. São fotos fortes, né? Então, tipo assim, não são todos que vão ter estômago para ver essas fotos, mas eu vou procurar fazer uma palestra, depois eu vou estar divulgando essas palestras. E eu quero divulgar isso, que seja numa instituição religiosa, numa instituição de medicina, num colégio, aonde tiver necessidade de poder divulgar isso, eu vou querer estar divulgando, porque é um negócio que não é preventivo, mas é identificar rápido e ações rápidas. Então, e eu estou vendo que existe uma aceleração nessa doença, porque em poucos casos que eu estava no hospital, muita gente relatando, aconteceu com isso, aconteceu com um amigo, aconteceu com um parente, aconteceu. Então, tipo assim, dá a impressão que isso está se acelerando. E eu não estou vendo um noticiário, uma exposição sobre isso aí. Eu nunca vi falar de Fournier. Fui pego de surpresa e estou aqui dando minha cara a tapa e mostrando e falando que é uma coisa delicada, precisa ter atenção e precisa correr. Não tem que ter medo, não tem que ter vergonha. Pode se manifestar no ânus, nas nádegas, na coxa, no saco, como aconteceu comigo, ou até mesmo no pênis. Então, acontece isso daí. Na mulher, às vezes, se torna até um pouco mais agressivo, porque o homem tem mais volume, tem mais carne ali nessas regiões íntimas, e a mulher não. Então, a ação também da mulher tem que ser muito rápida. Então, fiquem atentos, busquem ajuda, se informem. Quem tiver estômago, pesquise sobre essa síndrome, vai ter umas fotos muito feias na internet, mas é a realidade, tá? Então, eu passei por isso, sobrevivi e estou aqui para poder expor e poder trazer isso para vocês, ok? Muito obrigado e fiquem com Deus. Eu estou bem, estou me curando e estou tranquilo aí. Espero que não aconteça com ninguém, mas prevenção é a melhor saída. Obrigado.